Hoje é quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Neste dia 25 de janeiro, a Igreja celebra a festa da conversão de São Paulo. Recordamos que São Paulo, aquele judeu tão assíduo e tão persistente na doutrina, passou a perseguir os cristãos, mas teve um encontro com Cristo e sua vida foi transformada. Tornou-se assim o apóstolo dos gentios. A liturgia da festa da conversão de São Paulo nos convida a refletir sobre a nossa missão de batizados e a conversão como um processo em nossa vida. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para nossa meditação, neste dia 25 de janeiro, é de São Marcos, no capítulo 16, versículos de 15 a 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para Saulo de Tarso, antes da conversão e do seu novo nome, Paulo, o momento do encontro com Cristo ressuscitado, lá no caminho de Damasco, marcou a mudança decisiva da sua vida. A própria mudança de nome tem a ver com essa mudança decisiva. De um perseguidor, passou a ser um arauto do Evangelho. Paulo tinha igualmente consciência de que só a graça divina tinha podido realizar uma tal conversão. Ele várias vezes nas suas cartas diz isso, sobre a ação da graça divina na sua vida. É por ela que ele foi chamado, é que foi transformado, e é por essa graça também que ele anunciou o Evangelho. Jesus, no Evangelho, convida os discípulos a ir pelo mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. O anúncio do Evangelho passa pelo convite da conversão. Converter-se significa também para nós acreditar que Jesus se entregou, morrendo na cruz e ressuscitando. Se entregou por mim, por cada um de nós. E hoje Ele vive conosco, vive dentro de nós. São Paulo tinha esta consciência. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Saulo, grande defensor do judaísmo,
considerava os cristãos como um perigo para a religião judaica e dedicava suas energias para perseguir a Igreja de Cristo. Foi um homem dedicado a esta causa. Mas depois do encontro pessoal com Cristo, os Atos dos Apóstolos narram este episódio como que tendo sido ele envolvido por uma grande luz. No batismo, nós recebemos a luz, e os primeiros cristãos chamavam os neobatizados justamente de iluminados. Então, depois ele se dedicou, iluminado por Cristo, a anunciar o Evangelho. Por quê? Porque ele fez esse propósito por ele mesmo e fez? Não, porque Deus, na verdade, tinha planos para a sua vida, porque Deus o transformou nesse encontro e ele se abriu à graça de Deus. Pensemos, Deus também quer nos converter, a mim e a você. Ele nos quer curar e fazer de nós evangelizadores. A graça de Deus é suficiente, mas é necessária também a nossa colaboração. Deus se aproxima de nós, Deus nos chama, Deus nos oferece a graça. De outro lado, precisamos nos abrir a esta graça, permitir e corresponder a tamanha graça. Esse é o grande desafio, mas é uma realidade. Corresponder à graça de Deus. Por isso que a vivência dos evangelhos, a escuta da palavra, a intimidade na oração, a observância dos mandamentos vão sempre nos ajudando a corresponder à graça que Deus nos dá. E ao mesmo tempo a graça vai nos ajudando a viver e a cumprir os mandamentos, a palavra de Deus. No Evangelho de hoje, a boa nova a ser anunciada é o próprio Cristo. Ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. A palavra Evangelho significa boa nova. E a boa nova é o próprio Cristo, que Paulo anunciou com toda alegria, com toda fé, com todo amor. Essa boa nova, este Evangelho precisa ser pregado, pois Jesus deu primazia à pregação e enviou os apóstolos para isso. Hoje, às vezes a gente descuida muito disso, né? Mas é muito importante que a palavra seja anunciada, seja pregada. Por isso, mais uma vez, eu agradeço a você que colabora comigo. Dedico horas preparando, estudando, rezando os textos, tentando fazer ao meu modo de comunicação segundo os dons que Deus me deu, para preparar essa academia espiritual e fazê-la chegar a você. E muitos, eu sei, colaboram fazendo com que ela chegue a outras tantas pessoas. Isso é um modo, uma possibilidade de fazermos o Evangelho, de anunciar o Evangelho para toda criatura. Jesus enviou os apóstolos, Jesus nos envia também, porque o mundo precisa repetidamente do Evangelho. Se nós que já temos uma caminhada, já conhecemos e nos abrimos à graça de Deus, precisamos ouvir repetidamente a palavra, quanto mais o mundo, por causa da tecnologia, por causa da ciência, por causa disso ou daquilo, vai se afastando de Deus, vai achando que não precisa de Deus. Agora, além de anunciar a palavra, ela precisa também ser acolhida.
Jesus, no versículo 16, vai dizer: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, essa palavra precisa ser acolhida e ser crida no coração. O batismo é a porta da vida e da comunhão com Cristo através da igreja. No entanto, Jesus diz assim: quem não crer será condenado. Não diz quem não for batizado será condenado. Porque, é claro, Deus terá meios para alguém que tenha vivido o Evangelho de algum modo, mesmo se não foi batizado. Mas, de outro modo, Jesus mostra que a porta de entrada para a vida de fé, para a missão que Ele nos tem confiado, passa também pelo batismo. Pelo batismo, nós recebemos muitas graças e bênçãos de Deus. Assim, a graça de Deus vai fluindo em nossa vida. Rezemos. Senhor Jesus, dai-nos a Tua graça. Converta o nosso coração a todo momento, em todos os dias, para que de fato estejamos disponíveis à Tua graça, à ação do Teu Espírito, e sejamos evangelizadores. Possamos, com a palavra, com a vida, anunciar a vós mesmo o Evangelho da salvação. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.